Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, nos encontrando para mais uma aula do nosso grupo folclórico e mais um dia de trabalho para que a gente possa, como sempre estamos fazendo, né, levar um pouco de arte, um pouco mais de cultura, um pouco mais de cultura popular, né, para vocês, para que a gente possa aí partilhar um pouco desses conhecimentos que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos. Eu sou Rafael Rolim, sou brincante, arte educador, professor aqui da oficina Grupo Folclórico, dentro do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, do Instituto Chico Mota, que é o realizador desse projeto. Projeto esse aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio da Autopeças Padre Cícero e da Perseu PVC. E aí, dando continuidade aos nossos encontros, nas duas últimas aulas, a gente fez uma introdução e já um caminho com relação à cultura popular das bandas cabaçais, né? As bandas cabaçais na cultura popular. E aí as bandas cabaçais, para quem não é aqui do Ceará, talvez seja um nome que soe um pouco estranho, como eu já comentei no vídeo anterior, mas as bandas cabaçais nada mais é o nome que se dá aqui no Ceará às bandas de pífanos, que são bandas que são muito conhecidas também no Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, tendo a banda mais influente de pífano do Nordeste, né, que chegou até o Sudeste a gravar discos, né, a ter gravações com artistas do nome como Caetano Veloso. E aí chegamos na banda de pífanos de Caruaru. Essa teve uma grande vitrine, né? Eles conseguiram chegar nesse eixo nacional, isso principalmente na década de 70 e 80. Aqui no Ceará, como a gente já vem trazendo, nós chamamos como bandas cabaçais, e como eu também trouxe nos últimos encontros, nós vamos focar na principal banda cabaçal aqui do Ceará, que é a banda cabaçal dos irmãos Aniceto, né? E aí é uma tradição familiar, né, que vai passando de pai para filho, né, que já remonta aí mais de um século, né? Eles já estão aí na estrada há, portanto, muito tempo. E hoje a proposta é que a gente traga nesse encontro uma aula que vai trazer 2 fragmentos de vídeos dessa banda cabaçal dos irmãos Aniceto. Esses 2 fragmentos, um primeiro fragmento é sobre uma performance. Na realidade, o que a gente vai trabalhar hoje aqui é a performance das bandas cabaçais. E quando eu falo performance, eu estou falando desse corpo em movimento que mistura a dança, a música e o teatro. Então, quando a gente, nas artes do espetáculo, né, nas artes cênicas, hoje é muito comum, quando você faz essa mistura de linguagens, né, de saberes, aí trazendo a música, a dança, o teatro, quando você traz essa mistura, alguns estudiosos, pesquisadores, acadêmicos e também brincantes costumam traduzir essa mistura que eu havia falado com a palavra, a tradução da palavra seria performance. A performance como algo que realmente tem essa possibilidade
de imbricar, né? de trabalhar com as diversas linguagens artísticas numa única cena. E aí, a primeira cena que a gente vai assistir é a cena do marimbondo, a cena do marimbondo, que chama Dança do Marimbondo. É uma dança que a banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto eles executam. E a segunda é a dança do Severino Brabo. Severino Brabo também uma dança performática que eles trabalham. Antes um pouco de que a gente chegue no primeiro vídeo, para que a gente possa comentar um pouco, principalmente nesse primeiro vídeo que vocês vão assistir da dança do marimbondo, queria trazer aqui uma reflexão sobre esse lugar da natureza, né? da natureza enquanto esse ecossistema, na natureza enquanto essa ecologia de saberes também e de fazeres, que faz com que a gente perceba na natureza e que a natureza possa também nos alimentar, né, nessa parte criativa. E aí um ponto fundamental para que a gente possa partir para o nosso primeiro vídeo é a forma como as bandas cabaçais, e principalmente a banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, se relacionam e se inspiram. Portanto, eu vou deixar vocês com o vídeo, e é um vídeo curto de mais ou menos 5 minutos, e logo após o vídeo a gente volta para comentar e assistir o próximo, para que a gente possa concluir a nossa aula de hoje com duas grandes referências da banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto. Até já! Quando a pessoa casava, dizia, vamos pro samba. Aí tem um samba hoje. Aí existia essa pessoa chamada Severino Bravo, que era um cara muito valente, ia só para acabar. Ele saía depois da meia-noite, eu estava tomando uma mesmo, que estava quente mesmo, e disse, agora eu vou para aquele samba ali e vou acabar. Aí o pessoal já tinha medo dele, porque tinha a fama de valentão, e ele só andava com Luiz Peixeira, né? Quando ele chegava, o pessoal, pronto, agora o samba vai acabar. Severino Bravo chegou, né? Aí ele começava a tomar umas por ali, aí pulava no meio da latada, né? Com as duas facas na mão, e todo mundo corria. Ninguém tinha coragem de enfrentar Severino Bravo. Aí ficava brigando sozinho. Todo mundo corria, ficava no meio da latada, acabava o samba brigando. Aí o mestre Raimundo vendo isso aprendeu, né? E agora vai mostrar como era Severino Bravo brigava aqui, vocês vão ver.
E aí, gente, gostaram do vídeo? É um fragmento de uma apresentação dos irmãos Aniceto, né? E aí vocês perceberam que nessa dança, teatro, musicada, né, eles fazem uma encenação em que a orquestra, né, a percussão e os pífanos criam uma ambiência sonora, né, uma musicalidade, criam um som que no cinema, por exemplo, a gente chama de trilha sonora. Dependendo de como essa trilha acontece, também ela pode ser chamada de sonoplastia, quando tem mais efeitos, né? Ou até também como música incidental. Nesse caso, seria uma trilha sonora do que seria para um agricultor. E aí, relembrando que eu tinha comentado um pouco antes do vídeo, dessa relação desse homem, desse sertanejo, desses brincantes com a natureza. E aí também algo que eu já tinha trazido sobre os irmãos Aniceto, e é a referência que a gente tem também de quase todos os integrantes das bandas cabaçais aqui do Ceará e também do Nordeste, que eles são, além de músicos, brincantes, tocadores, eles são muito, na maioria das vezes, agricultores, porque essas bandas, elas são encontradas, na sua grande maioria, na zona rural. E na zona rural, o trabalho principal a ser feito para garantir também o sustento de sua família é o trabalho na agricultura. E nesse trabalho da agricultura, e com essa observação da natureza que eu vinha também trazendo, esse agricultor, esse sertanejo, esse homem sertanejo, que também é um brincante, ele se depara, como vocês puderam ver no vídeo, com uma colmeia de marimbondos, o que é muito comum, né? Não só no sertão, mas onde a gente tem muito mato, né? Muita mata, área de floresta, área que a gente tem menos devastação, a gente vai encontrar esse tipo de abelha, né? Um tipo de abelha, e aí conhecida muito e temida, inclusive, pelos agricultores, porque esse tipo de marimbondo que ele mostra, que dependendo do lugar tem um nome, né? Na Bahia, eu sei que eles chamam lá de capa-bode, que a ferroada é tamanha que pode até matar um animal, né? Dependendo da quantidade de picadas e de quantidade de abelhas que atacam um bode, um bezerro, uma cabra, até um ser humano, pode vir a ser fatal. E nessa relação deste homem com esta natureza, né, e desse respeito e ao mesmo tempo dessa disputa, né, até porque ele precisa roçar o seu roçado, ele precisa arar o seu roçado, ele precisa, né, plantar o seu milho, o seu arroz, o seu feijão ali naquela região. E se ali tem um marimbondo, há que se travar muitas vezes uma disputa e que o homem tenta retirar o marimbondo dali para que aquele espaço ele possa cultivar o seu alimento. E nessa relação, e muito possivelmente a partir de algumas experiências, não sei se todas muito bem sucedidas, talvez algumas não tão bem sucedidas, os brincantes da banda cabaçal dos irmãos Aniceto resolveram se apropriar de uma situação desse cotidiano do trabalho e a partir daí, a partir dessa inventividade que eles têm enquanto artistas populares, de construir uma cena ou uma esquete, né, como a gente chama no teatro, que é uma pequena cena, um fragmento de uma cena, e que os pesquisadores mais contemporâneos falam em uma performance. Então, portanto, eles construíram uma performance em cima dessa luta, desta disputa entre este homem sertanejo agricultor e este bicho, abelha, temido. E nesta brincadeira, na realidade, que eles vão fazer, que vocês viram no vídeo,
ora ele consegue dominar, ora ele é atacado pelos marimbondos, e aí ele começa a se coçar, e aí eles trazem para dentro dessa performance, para dentro dessa cena, todo esse imaginário, e que de uma riqueza, e também com uma leveza, que você assistindo ao vídeo, acredito que quem teve a oportunidade de ver, e assistiu agora, até chega a ser engraçado. Eles brincam, a coceira, o ataque do marimbondo, até chega a ser algo hilário, né? Você vê que a plateia que está assistindo ao espetáculo ri e dá gargalhadas, porque ele também faz uns mungangos, né? Como a gente chama, umas marmotas, né? Uns trejeitos típico da atuação, né? de um ator, de um brincante, e é nesse sentido que eu quero trazer também para vocês agora também um segundo vídeo, e aí já não mais diretamente relacionado à questão desse homem com a natureza, mas sim desse homem com os outros homens, né? Desse sertanejo. E aí estou falando dos homens porque as bandas cabaçais eminentemente, né, na sua grande maioria, são compostas por homens. No Juazeiro temos sim, no Cariri, cearense, algumas pifeiras, zabumbeiras, porém eminentemente masculina essa brincadeira. Então aí eu vou deixar vocês então com o próximo vídeo, que é falando um pouco desse cotidiano desses homens, e aí depois a gente volta para fazer o comentário e finalizar o nosso encontro de hoje. Bom filme! Obrigado a todos, boa noite. Quero chamar aqui ao palco, de volta, Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, Adriano, Zé Vicente, Cícero, Joval, Cícero. Bacana, né?
E aí, gente, gostaram do vídeo? Gostaram do Severino Brabo? O Severino Brabo é um cabra valente, é um cabra perigoso. Vocês viram aí, ele anda armado, né? Claro, né, que mais uma vez nós estamos falando aqui de uma encenação, né, de uma encenação performática, portanto de uma performance em que eles vão misturando, né, essa dança com esse corpo que encena, né, que se coloca em cena e que tem uma música, né, uma trilha sonora que embala, né, que cadencia esta brincadeira. E nesta cena o Severino Brabo, portanto, como eu havia falado, diferente do primeiro vídeo que tem uma relação do homem com a natureza, com essa natureza animal, nós vamos agora desse homem com essa natureza, na realidade dessa construção social, desse homem que ele é um homem valente, que ele chega num terreiro de forró, armado com duas peixeiras, né? Aí a peixeira, para quem não é aqui do Ceará, é aquela faca que a gente usa para cortar carne, cortar o peixe, cortar o frango, que é aquela faca maior, amolada geralmente, né? Que é um instrumento, na realidade, de trabalho do sertanejo, porque é com essa faca que ele também se defende dentro do mato de algum ataque de algum bicho, né? Ou seja, porém, com relação a essa cena, esse Severino Brabo é aquele caba valentão que chega no forró e ele é tão brabo, tão valente, que me lembra esses tempos atuais, né? Desses nossos, desses homens que a gente vê às vezes na televisão hoje, né, tão valentões, né, e aí eles fazem uma paródia com isso, né, esses homens hoje valentões que muitas vezes têm cometido, né, crimes contra suas mulheres, contra suas próprias filhas e filhos, né, a gente tem visto esse desastre social, né, que a gente tá vivendo nesses tempos, como não bastasse a pandemia, né, ainda temos que enfrentar essas crueldades. Mas aí eu penso que a arte e a brincadeira e a possibilidade do teatro, da música e da dança, como ela pode inverter essa lógica e trazer leveza e fazer até disso uma brincadeira, desse Severino Brabo, que ele é tão valente, e aí eu estou chegando já ao final do meu comentário, que vocês devem ter assistido no filme, que ele não consegue brigar com ninguém, porque ninguém quer brigar com ele, porque o cara chega brabo demais, com duas facas na mão, nervoso, valente, ciscando no terreiro, que nem aqueles galos brabo, e termina que o que acontece, e aí é a releitura que a cultura popular faz, e que as bandas cabaçais, e aí a banda cabaçal dos Irmãos Aniceto, que cria de alguma forma essa performance, essa cena, faz essa inversão e essa brincadeira, porque ninguém quer brigar com ele vai ter que brigar só, e é isso que mostra a cena. Ele termina brigando contra ele mesmo. E isso é de um conteúdo que a gente poderia dizer até filosófico, né? De compreensão da vida em sociedade, né? Tem até um provérbio, né? Um dito popular que diz: quando um não quer, dois não brigam, né? Ou seja, ninguém quis brigar com ele. Ou seja, às vezes é importante a gente lutar por aquilo que a gente quer conquistar, pelas nossas, né, pelas nossas vontades, desejos, pelo aquilo que a gente acredita, né, pelas nossas lutas políticas. É muito importante lutar por isso, mas a briga, as vias de fato, né, um cara chegar com duas facas num terreiro, é melhor fazer como os irmãos Aniceto fizeram, né? Deixa ele brigar só, e aí ele termina matando a ele mesmo, né, numa simbologia de um suicídio, né? Ou seja, o quanto que eles podem nos ensinar dessa brincadeira com essa cena que é tão forte, mas ao mesmo tempo
engraçada, porque eles conseguem transformar, né, o que poderia vir a ser um ato de violência numa cena de ironia e até de alegria, né, de fazer as pessoas rirem, de fazer as pessoas se divertirem, de ser um entretenimento nesse sentido, mas que cabe aqui, né, como sempre, essa reflexão que eu trago, né, em tempos de tanta violência, né, Severino Brabo termina por brigar sozinho com ele mesmo, e seria isso um grande, para mim, exemplo de uma filosofia de convivência, né? Se tem alguém querendo brigar sozinho, que deixe essa pessoa brigar só, porque, né, não nos cabe, às vezes, intervir nessa raiva, muitas vezes, né, nesse desejo de vingança, né, que às vezes, né, nos acomete e que não faz bem para a gente, não faz bem para quem está com a gente, e eu acredito que também não faça bem para a sociedade. Então, agradeço mais uma vez vocês ficarem aí com esse encontro, com mais esses 2 fragmentos dessa banda que eu gosto tanto, desse grupo que eu admiro tanto e que, mais uma vez, muito pode nos ensinar, não só na parte artística, mas também nessa questão sociocultural que tanto a gente precisa para educar não só a nós, mas as futuras gerações que virão. Beleza? Vão lá no canal do Instituto Chico Mota, dá aquele like lá se curtiram, divulga para os amigos e até a próxima. Um abraço.